Olá pessoal, saudações a todos. Nós vamos dar agora continuidade aos nossos assuntos de literatura da primeira série. Na semana passada, a gente estudou o trovadorismo e vimos que o trovadorismo foi a primeira manifestação literária em língua portuguesa, ainda que naquele momento em que o trovadorismo aparece, a língua portuguesa ela ainda não estava totalmente consolidada. Então, ela se manifesta como uma mescla entre o português e a língua galega. E vimos também que o trovadorismo tinha suas características próprias e refletia muitos dos elementos que se encontravam no contexto histórico, social e econômico em que ele estava inserido. Hoje nós vamos ver a escola literária que vai surgir posteriormente ao trovadorismo, que nesse caso será o humanismo português. Quanto às características gerais do humanismo português, nós vamos observar o seguinte. O marco inicial do humanismo literário português foi a nomeação de Fernão Lopes para cronista-mor da Torre do Tombo em 1418. Então, em 1418 é a data oficial que se entende que houve o início do humanismo em Portugal. Portanto, o trovadorismo ele vai até essa data, 1418, porque a partir dessa data nós vamos ver o surgimento de uma nova manifestação literária, nesse caso o humanismo. E o que é que tem a ver a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor da Torre do Tombo e o início do humanismo em Portugal? Bom, a Torre do Tombo era como se fosse uma espécie de cartório, ou seja, todos os documentos oficiais, todos os registros oficiais que existiam naquele momento ficavam guardados nesse lugar, na Torre do Tombo. Então, o Fernão Lopes ele foi nomeado para tomar conta desses documentos que ficavam na Torre do Tombo. Ele seria uma espécie de guardião, uma espécie de escrivão. Com o contato que ele teve com esses documentos, ele começou a produzir textos que refletiam histórias de Portugal. Então ele falava sobre eventos, ele falava sobre personalidades e, em especial, ele apresentava a cronologia dos reis, né? Desde o momento em que nasciam, os acontecimentos mais relevantes de sua história até o momento de sua morte. Então, o Fernão Lopes, de posse dos documentos oficiais que ele tinha na condição de guarda-mor da Torre do Tombo, ele se valeu desses documentos para produzir textos históricos que falavam sobre eventos e personalidades de Portugal até aquele momento, né? Então, essa novidade na produção literária em Portugal, em que vai deixar de produzir as cantigas que nós estudamos na semana passada, vai marcar o início do humanismo, né? Então, no humanismo já não vão ser produzidas as cantigas, né? Como nós vimos na semana passada, cantigas de amor, cantigas de amigo, cantiga satírica, cantigas de maldizer. A gente vai ver agora o surgimento de novas composições literárias, que vai começar com a produção dos textos historiográficos produzidos por Fernão Lopes a partir de 1418. O movimento, com foco na prosa, poesia e teatro, terminou com a chegada do poeta Sá de Miranda, da Itália, em 1527. Então, o humanismo em Portugal ele começa em 1418 e vai até 1527. E o que a gente vai observar no humanismo é uma maior diversidade de gêneros literários. Então, no trovadorismo, a gente só tinha as cantigas. Com o humanismo, a gente vai passar a ver textos em prosa, a exemplo das crônicas de Fernão Lopes. Nós vamos também ver poesia e vamos ver também o teatro, em especial do autor Gil Vicente. E o que vai marcar o fim do humanismo em Portugal é a chegada do poeta Sá de Miranda da Itália, em 1527. Então, o que é que o Sá de Miranda trouxe de novo para marcar o início, o fim do humanismo?
Vamos ver aqui. Isso porque ele trouxe inspirações literárias baseadas na nova medida chamada Dolce Stile Nuevo, doce estilo novo. Esse fato permitiu o início do classicismo como escola literária. Então, quando Sá de Miranda ele volta da Itália em 1527, ele vai trazer um novo estilo. Esse estilo novo, entre outras coisas, era alguns gêneros literários comuns na antiguidade greco-latina, que começaram a ser reexplorados na Itália a partir desse momento, século XVI. Então, essas novas experimentações que começaram na Itália, o Sá de Miranda vai trazer para Portugal. Uma coisa especial que vai surgir nesse momento é o soneto, né, que foi criado pelo poeta italiano Petrarca. O Petrarca ele criou o soneto, e esse novo estilo também vai contribuir para o surgimento do classicismo. Então, o classicismo, já estamos aqui falando de um outro momento literário. Representou o período de transição entre o trovadorismo e o classicismo, bem como da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o humanismo foi um movimento literário que serviu meio como de transição, porque antes dele nós tivemos o trovadorismo, que era uma escola literária muito baseada nos valores medievais, né? Depois disso nós vamos ter o humanismo, que é o que a gente está analisando agora. Então, o humanismo ele vai servir como uma espécie de ponte, né, entre essa visão medieval e uma visão mais moderna, né, uma visão mais baseada em outros valores. E, posteriormente ao humanismo, a gente vai ter o classicismo. Então, o humanismo ele se situa nessa metade entre trovadorismo e classicismo. Ele vai representar uma escola de transição entre uma visão medieval das coisas para uma visão mais moderna. Vamos ver isso de maneira mais clara aqui nessa linha do tempo. Observem aqui que a gente tem no século XIV o trovadorismo, né? O trovadorismo, portanto, ele se situa no período, como nós vimos na semana passada, da Baixa Idade Média. Então, aquele modelo econômico baseado no modelo feudal que nós já estudamos na semana passada, né? Isso é o poder que os senhores feudais tinham, a relação desses senhores feudais com os seus vassalos, que eram as pessoas que trabalhavam nas suas propriedades, né? O predomínio da igreja como aquela que determinava o que era certo, o que era errado, que ditava os rumos espirituais dos europeus desse momento. Tudo isso a gente viu que vai influenciar o trovadorismo, isso no século XIV. Então, século XIV foi o período do trovadorismo. Avançando um pouco mais no tempo, quando a gente chega na primeira metade do século XV, a gente já vai ver aí uma ruptura com essa visão medieval, com o início do humanismo. Então, o humanismo ele vai surgir na primeira metade do século XV. E o que a gente vai perceber no humanismo? A gente vai perceber significativas transformações, né? Então, tudo aquilo que orientava a Idade Média em termos históricos, econômicos, sociais, espirituais, a gente vai perceber um desgaste disso no humanismo. Então, no humanismo, a gente já não vai ter a igreja tendo todo aquele poder, a gente não vai ter mais aquele modelo econômico e social baseado no feudalismo. Nós vamos aqui perceber o surgimento de novos elementos. Até que, finalmente, na primeira metade do século XVI, a gente vai ver o surgimento do classicismo. Então, o classicismo é um movimento literário que vai derivar do humanismo. Então, primeiro nós tivemos o humanismo, para depois chegarmos ao classicismo. O classicismo é um movimento literário que a gente vai ver em outro momento. Hoje a gente vai se concentrar apenas no humanismo, que, como a gente está vendo aqui, foi um movimento literário que surgiu na primeira metade do século XV, e ele vai se situar entre o trovadorismo e o classicismo. Então, o humanismo ele vai servir como um momento de transição entre uma visão medieval da realidade para uma visão moderna. Vamos então aqui ver alguns aspectos
do contexto socioeconômico. Então, aqui nós já estamos falando do período do humanismo, portanto, segunda metade do século XV. Fim da Idade Média, início da Idade Moderna, né? Então, se no trovadorismo a gente já estava na Baixa Idade Média, que é o período em que a Idade Média começa a entrar em crise, já no século XV, né, primeira metade do século XV, a gente já vê o total desgaste da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, a Idade Moderna ela vai vir trazendo novas percepções, novos valores, uma nova estrutura socioeconômica. A igreja tem seu poder dividido com a burguesia e com a nobreza. Então, vocês lembram na semana passada, quando a gente viu aquela pirâmide, né, em que mostrava no topo estava o rei, na metade estava ali os senhores feudais e o clero, e na base estavam servos. Então, a gente vai ver surgir uma nova figura social nessa pirâmide, que serão os burgueses. E os burgueses, eles vão dividir o poder com o clero e com a nobreza. Quem eram os burgueses? Os burgueses eram aquelas pessoas que começaram a enriquecer muito por meio do comércio, certo? Então, os burgueses eram pessoas que tinham dinheiro, mas eles não eram de origem nobre, então eles não tinham título de nobre, portanto, eles não tinham efetivamente poder político, mas eles tinham poder econômico e por essa razão eles dividiam ali o espaço com a nobreza e a igreja. Então a gente vai perceber aqui que nesse momento a economia já não vai ser baseada tanto naquele modelo de produção feudal. A gente vai ver agora aqui novas atividades econômicas. Renascimento comercial e urbano, ascensão da burguesia. Então, aquilo que a gente já comentou aqui, né? Vocês veem que na Idade Média o modelo econômico era muito baseado naquele modelo feudal, que era aquele modelo de produção agrícola, em que o servo produzia, e uma parte daquela produção ia na forma de imposto para a igreja, para a coroa e para o senhor feudal, e na forma de dízimo para a igreja. Então, a partir desse momento, a gente vai ver que a economia vai se basear muito mais agora no comércio, né? Então, com o desenvolvimento do comércio, as cidades começam também a se desenvolver. Na Idade Média, quem era mais desenvolvido era o campo, já que a atividade econômica era mais baseada na produção agrícola. A partir desse momento, a gente vai ver as cidades crescendo, já que a economia cada vez mais vai se basear no comércio. Isso vai gerar a ascensão da burguesia. Então, os burgueses, eles vão começar a ter poder. Só que, como eu falei, eles não vão ter poder político, eles vão ter poder econômico. Por que os burgueses não têm poder político? Porque eles não eram nobres. Naquele momento, apenas quem tinha um título de nobreza era quem tinha poder político. O homem no centro das preocupações, priorização dos valores humanos sobre os religiosos. Então, na Idade Média, o que a gente tem? A gente tem o teocentrismo. Né? Deus, as questões religiosas, eram o centro das preocupações humanas. A partir desse momento, no início da Idade Moderna, a gente vai perceber que o homem vai tomar como centro de suas preocupações ele mesmo. Então, em vez de ser Deus no centro das preocupações, esse lugar vai ser ocupado pelo homem. E é isso que se chama de antropocentrismo, ou seja, é o homem no centro das preocupações. Valorização dos estudos clássicos e da razão. Então, se na Idade Média o que valia muito era a fé para tentar entender as coisas, a partir da Idade Moderna o homem vai dar muito mais atenção à sua racionalidade. Então, ele vai tentar entender a realidade não mais por meio dos preceitos religiosos, mas ele vai tentar entender a realidade agora por meio de sua própria racionalidade. Os centros urbanos facilitam a circulação de conhecimento e a igreja perde o monopólio cultural. Então, com o desenvolvimento das cidades, né, as cidades elas vão se transformar no grande centro econômico, mas também cultural. E nesse espaço as ideias vão circular com mais liberdade. E a igreja não vai ter tanto controle sobre a circulação dessas ideias, nessas novas ideias, ideias que muitas delas contestavam alguns dogmas da igreja. Então, essa circulação mais livre de novas ideias vão fazer com que a igreja cada vez mais perca o seu controle sobre a cultura que era produzida nesse momento.
predomínio do escrito sobre o oral, desenvolvimento da prosa literária e a consolidação da língua portuguesa, né? Então vocês devem lembrar que no período do trovadorismo a gente só tinha as cantigas, né, que eram escritas pelos nobres e memorizadas pelas pessoas e cantadas pelas pessoas, né? Então, como era que as cantigas medievais elas se proliferavam? Por meio da oralidade. Alguém decorava aquilo e transmitia para outras pessoas, as pessoas ouviam, decoravam também e iam transmitindo. A partir da Idade Moderna, a gente vai ver cada vez mais a produção literária se basear mais na escrita que na oralidade. E com isso a gente vai ver duas coisas. A consolidação da língua portuguesa, a gente então, nesse período da Idade Moderna, já vamos perceber o português muito mais próximo do que a gente entende hoje, já não mais como aquela mescla com a língua galega. E também a gente vai ver o surgimento de novos gêneros, como, por exemplo, a prosa literária. Então, dentro desse contexto do humanismo, né, quais foram as principais manifestações literárias que nós percebemos nesse período? A primeira delas foi as historiografias, também chamadas de cronicões, que foram aquelas produzidas pelo cronista-mor Fernão Lopes. O teatro vicentino, que são as peças de teatro escritas pelo dramaturgo português Gil Vicente, e a poesia palaciana, certo? Então, essas três manifestações literárias são as que vão definir o humanismo enquanto movimento literário em Portugal. Começando a falar sobre as historiografias ou cronicões, né? Como eu falei para vocês, elas foram produzidas pelo cronista-mor da Torre do Tombo, Fernão Lopes, que viveu entre 1380 e 1460. As historiografias ou cronicões, como também eram chamadas, constituíam textos escritos em prosa, nas quais eram contadas as biografias dos grandes reis de Portugal. Então, qual era o tema principal desses textos, dessas crônicas? Era relatar a biografia dos reis, né, das pessoas que tinham importância. É importante entender que Fernão Lopes não falava só sobre os reis, ele também falava sobre a atividade da população, ou seja, o povo também ele vai aparecer nessas historiografias como protagonistas. Certo? Então, esses textos eles tinham como principal função contar a biografia de pessoas muito importantes de Portugal, em especial os reis. Fernão Lopes foi um escritor português responsável pelo início do movimento humanista em Portugal. Ele é considerado o pai da historiografia portuguesa e uma das principais figuras da literatura medieval. Então é o Fernão Lopes que vai dar início ao humanismo português, como nós já vimos. Sua eleição para guarda-mor da Torre do Tombo em 1418 tornou-se o marco inicial do humanismo em Portugal. Então, como nós já vimos, né, a partir dessa data, quando o Fernão Lopes ele vai se transformar no guarda-mor da Torre do Tombo, é essa data que vai dar início ao humanismo em Portugal. Nesse momento, ele ficou responsável pelo Arquivo Real Português, que é o que nós já comentamos, né? O que é que era guardado nessa Torre do Tombo? Eram os documentos oficiais. Todos esses documentos oficiais ficavam guardados na Torre do Tombo. E como o Fernão Lopes era o guardião desses documentos, ele tinha acesso a eles. E por meio desse acesso foi que ele pegou as informações e começou a escrever a história dos reis e das figuras importantes de Portugal. As principais obras historiográficas, né, produzidas pelo Fernão Lopes foram Crônica del Rei Dom Pedro I, de 1434, Crônica del Rei Dom Fernando, de 1436, e Crônica del Rei Dom João I, de 1446. Nós vamos ver agora aqui, pessoal, um fragmento da Crônica del Rei Dom Pedro I, né? Aqui o Fernão Lopes vai nos contar um episódio da vida desse monarca. Para a gente entender bem o que o Fernão Lopes vai contar aqui, eu vou antes fazer uma pequena contextualização. Bom, Dom Pedro, na época em que ele ainda era príncipe, ele ficou apaixonado por uma moça chamada Dona Inês. Só que como Dona Inês
não tinha uma condição de nobreza, ou seja, ela não descendiam de nobres, o pai de Dom Pedro não permitiu que esse relacionamento acontecesse, ou seja, entre Dom Pedro e Dona Inês. E houve duas pessoas, né, dois cortesões. Quem eram os cortesões? Os cortesões eram pessoas que conviviam ali na corte. Havia dois cortesões chamados Álvaro Gonçalves e Pero Coelho, que ficava colocando na cabeça do rei que ele não deveria permitir que Dom Pedro se casasse com Dona Inês, certo? O fim da história, né, é que Dom Pedro ele não tinha permissão do pai para se casar com Dona Inês, né? E por conta disso, a Dona Inês ela vai morrer porque triste por conta da situação, ela acaba adoecendo e morre, né? Então ela vai morrer, vai ser enterrada. Quando o pai de Dom Pedro morre e Dom Pedro se transforma no rei de Portugal, ele então prepara a sua vingança, né? Então, primeira coisa que o Dom Pedro vai fazer vai ser desenterrar Dona Inês do seu túmulo e coroar o seu cadáver como rainha de Portugal. Isso realmente aconteceu, pessoal. Dom Pedro ele desenterrou Dona Inês e morta, ele a coroou como... Ele pegou o cadáver dele e coroou o cadáver como rainha de Portugal. E obrigou esses senhores, Álvaro Gonçalves e Pedro Coelho, a beijar a mão do cadáver em sinal de reverência, já que ali estava a rainha de Portugal. Só que o Dom Pedro não fez apenas isso com esses dois sujeitos. Vamos ver agora o que mais Dom Pedro fez com esses dois cortesões para se vingar pelo fato deles terem interferido na relação dele, de Dom Pedro, com Dona Inês. Então, o Fernão Lopes vai nos contar o seguinte. A Portugal foram trazidos Álvaro Gonçalves e Pero Coelho. Chegaram a Santarém, onde estava o rei Dom Pedro, e este, com prazer de sua vinda, embora irritado porque Diego Lopes fugira, saiu fora a recebê-lo. Diego Lopes foi também um dos cortesãos que participaram aí do impedimento do relacionamento de Dom Pedro com Dona Inês. E Sanha Cruel, sem piedade, lhe fez pela sua mão meter a tormento, querendo que lhe confessassem quem e que praticaram na morte de Dona Inês. Ou seja, a sanha cruel de Dom Pedro, ou seja, o desejo dele de vingança, ele interrogou esses sujeitos e quis saber a participação deles na morte de Dona Inês. E que o seu pai tratava contra ele quando andavam desavindos por causa da morte dela. Nenhum deles respondeu a tais perguntas, coisa que agradasse ao rei. E dizem que ele, ressentindo de um açoite no rosto de Pero Coelho, este soltou-se então em desonesta e feias palavras contra o rei, chamando-lhe traidor, perjuro, algoz e carniceiro dos homens. O rei, dizendo que lhe trouxessem cebola e vinagre para o coelho, enfadou-se deles e mandou-os matar. Então aqui o Fernão Lopes está nos contando que o rei estava aqui interrogando esses dois para saber como é que eles tramaram a separação dele de Dona Inês. O que é que eles falaram para o rei, e o Dom Pedro aqui também deixar evidente que ele tinha suspeitas de que esses senhores tinham participado da morte de Dona Inês, né? Então, como ele não conseguiu extrair o depoimento, o que é que o rei faz? Manda matar os dois. Como é que o rei vai mandar matar esses dois sujeitos? Fernão Lopes vai nos contar aqui. A maneira da morte deles, dita pelo miúdo, seria muito estranha e crua de contar. Porque a Pero Coelho mandou arrancar o coração pelo peito e a Álvaro Gonçalves pelas espáduas. Então, veja que forma cruel, né? O rei manda que o coração de Pero Coelho seja arrancado pelo peito e o coração de Álvaro Gonçalves pelas espáduas, ou seja, pelas costas. E tudo o que se passou seria coisa dolorosa de ouvir,
Finalmente o rei mandou-os queimar. E tudo feito diante dos passos em que ele estava, de maneira que enquanto comia, olhava o que mandava fazer. Então tudo isso aconteceu, né? Enquanto isso estava acontecendo, o rei estava ali comendo, né? Saboreando ali da sua vingança, vendo ali a morte cruel daquelas pessoas que o impediram de se casar com Dona Inês. Então aqui é só para a gente ter um exemplo, né, do que continha nessas crônicas. E veja que o Fernão Lopes, ele é bem franco, né? Ele fala, nesse caso aqui, de uma atitude que demonstra um lado negativo do rei, que seria a sua crueldade. Inclusive, um dos apelidos que Dom Pedro I tinha era de Cruel. Ele era chamado também de Dom Pedro o Cruel. Porque, além disso aqui, ele fez outras crueldades também com outras pessoas. Vamos passar então agora, pessoal, para o Teatro Vicentino. Como eu já falei para vocês, o Teatro Vicentino se refere às peças de teatro que foram produzidas pelo Gil Vicente, que viveu entre 1465 e 1536. Então, o Teatro Vicentino é o nome dado aos textos teatrais produzidos pelo dramaturgo português Gil Vicente durante o período denominado Humanismo, 1437, 1534, 1527. Então, o Teatro Vicentino o que é esse Teatro Vicentino? São os textos produzidos pelo Gil Vicente, que eram o quê? Peças de teatro, né? O Alto Vicentino tem início em 1502, quando ele apresentou sua peça, O Monólogo do Vaqueiro, também chamada de Alto da Visitação. Então aqui é uma peça escrita pelo Gil Vicente, onde ele vai contar a chegada de alguns vaqueiros ali ao local onde Jesus Cristo havia nascido. Então é o que vai ser contado nesse auto, né? Isso porque o teatro de Gil Vicente ele é muito marcado por elementos da fé cristã católica. Então, uma coisa que o Gil Vicente vai explorar muito vai ser essa temática. E essa peça vai falar sobre o episódio do nascimento de Cristo. Posto que a maior parte de suas peças possuem teor satírico, vale lembrar uma das mais célebres frases do dramaturgo: rindo se castigam os costumes. Então, Gil Vicente ele trabalhava muito com a comédia. E por meio dessa comédia, ele tentava transmitir valores às pessoas. E esses valores eram muito embasados nas doutrinas do cristianismo. Então, por meio das peças de teatro, o Gil Vicente tentava evangelizar os espectadores. Vamos então aqui passar, pessoal, para algumas características do teatro vicentino. Retrato da sociedade portuguesa, né? Então, por meio das peças de Gil Vicente, ele falava sobre aspectos da sociedade portuguesa, sobretudo a hipocrisia. Então, são textos que têm uma visão muito crítica da sociedade. Teatro de costumes, então ele vai falar sobre os hábitos das pessoas, né? É interessante a gente ver isso aqui, que muito do que Gil Vicente vai trabalhar nas suas peças de teatro é o que o dramaturgo brasileiro, que nós estudamos na unidade passada, o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna vai se inspirar no teatro vicentino para produzir sua dramaturgia. Então é por isso que esse autor é muito importante também para nós, porque quando a gente estuda as peças produzidas pelo Gil Vicente, a gente percebe como essas peças influenciaram mais tarde o teatro do Ariano Suassuna. Crítica social, né? Por meio de suas peças ele vai fazer crítica social, crítica à hipocrisia, as coisas erradas que ele viu as pessoas praticando. Obra de caráter universal. Isso significa o quê? Significa que o Gil Vicente ele tentava trabalhar ali em suas peças valores que não se aplicavam somente àquelas pessoas naquele momento, mas eram valores universais, ou seja, que existiam ao tempo e ao espaço, que se aplicavam a qualquer pessoa em qualquer momento histórico. Influência do antropocentrismo. Então, ainda que o teatro de Gil Vicente seja muito calcado na visão católica cristã,
a gente vai perceber elementos em que ele vai colocar o homem no centro da preocupação, mesmo que ele trate muito da questão da elementos da fé cristã católica. Contexto do Renascimento, né? O teatro de Gil Vicente vai se situar nesse momento, no momento do humanismo. Presença de temas da cultura popular. Então, o Gil Vicente ele vai explorar muitos elementos da cultura popular para introduzir as suas peças. Então, a gente vai observar que o Gil Vicente é um autor que vai começar a trazer para os seus textos as pessoas comuns, né? Isso é uma característica interessante do humanismo em Portugal, porque no travadorismo tudo era muito baseado na vida dos nobres, na visão dos nobres. A partir do humanismo, a gente vai começar a perceber o povo, as pessoas simples, aquelas que não têm título, começar a serem abordadas, apresentadas nos textos literários. Personagens caricaturadas e alegóricas, ou seja, as personagens do Gil Vicente, elas não representam pessoas físicas, pessoas concretas. Elas representam tipos sociais. Então, se o Gil Vicente coloca, por exemplo, na peça um juiz, por meio desse juiz, desse personagem, o Gil Vicente vai querer fazer uma crítica a toda a classe dos juízes. Então, os personagens ali não representam pessoas reais, pessoas concretas, mas sim tipos sociais. Perfil psicológico das personagens, então, é aquilo que já foi comentado, né? Os personagens eles representam tipos sociais, tipos psicológicos e não pessoas reais. Presença de humor e comicidade, como nós já comentamos aqui. O humor e a comicidade era a forma que o Gil Vicente tinha para transmitir valores para os espectadores. Elementos alegóricos e místicos, né? Já que, como eu falei, os teatros, as peças do Gil Vicente, elas vão trazer elementos da fé cristã, né? Embora nós estejamos falando aqui já do humanismo, mas a visão católica ela vai ser ainda muito forte em Portugal nesse período, e o teatro de Gil Vicente deixa isso muito claro. Caráter moralizante e satírico, que é a ideia de moralizar, de repreender a sociedade, as pessoas por meio da comédia, e temas pastoris, cotidianos, profanos e religiosos. Então aqui são as coisas sobre as quais o Gil Vicente vai tratar. As principais peças do Gil Vicente foram o Monólogo do Vaqueiro, o Alto da Visitação, que é a primeira peça dele, o Alto dos Reis Magos, o Velho da Horta, Alto da Barca do Inferno, que é uma peça muito parecida com aquela última parte do Alto da Compadecida. O Ariano Suassuna se inspirou nessa peça para produzir aquela parte final do Alto da Compadecida. Alto da Barca do Purgatório, Alto da Barca do Paraíso, Alto da Sibila Cassandra, Alto da Índia e Farsa de Inês Pereira, né? Então, cada uma dessas peças aqui, o autor vai falar sobre alguma coisa, né? Por exemplo, O Velho da Horta é uma peça onde o Gil Vicente vai fazer uma crítica às grandes navegações. Ele vai falar que não vale a pena você arriscar a vida de tantas pessoas para descobrir novas terras além mar. O Alto da Índia é um alto muito engraçado, onde o Gil Vicente vai falar sobre o que as mulheres dos marinheiros faziam enquanto os marinheiros estavam em alto mar. Então aqui ele vai falar sobre o adultério, uma crítica que ele vai fazer ao adultério. Então, no Velho da Horta ele vai fazer uma crítica à ambição, e no Alto da Índia ele vai fazer uma crítica ao adultério. Então todas essas peças o Gil Vicente vai estar sempre criticando algo, e essa crítica é sempre feita de forma satírica, porque na visão dele, por meio do riso, você corrija os maus costumes. Vamos ver aqui um fragmento do Alto da Barca do Inferno. Começa o diabo falando. A barca, olá, que temos gentil maré. Hora velha, o carro a ré. Companheiro do diabo. Feito, bem-estar. Vai tu, muito iremar, e atessa aquele palanco, e despeja aquele banco para a gente que virá. A barca, assim é que se quer ir. Ó, que tempo de partir. Louvores a Berzebu. Ora sus que fazes tu, despeja todo este leito, companheiro, em boa horta feito. Diabo, abaixa aramá esse cu. Então, é importante dizer também, pessoal,
que as peças de teatro de Gil Vicente eram todas escritas dessa forma como vocês estão vendo aí, na forma de versos, certo? Então, é por isso que se fala que no humanismo havia a poesia e também havia a prosa. A prosa a gente encontra nas historiografias de Fernão Lopes, e a poesia a gente vai encontrar aqui no teatro de Gil Vicente e também na poesia palaciana. Então, as peças de Gil Vicente, elas todas foram escritas dessa forma como vocês estão vendo aí, na forma de verso. E observem como aqui a gente já não vê mais aquela influência da língua galega no português. A gente está vendo aqui um português mais consolidado. Por fim, nós tivemos também a poesia palaciana, né? Então vimos a historiografia, o teatro vicentino e agora a última manifestação do humanismo português, que é a poesia palaciana. Né? A gente está vendo aqui essa imagem de um livro, que é o Cancioneiro Geral de 1516. Então essas poesias todas foram reunidas nesse livro, nesse ano, 1516. A poesia palaciana foi desenvolvida a partir do século XV, dentro do movimento literário denominado humanismo. Então é um dos movimentos literários do humanismo, assim como a historiografia e o teatro vicentino. Recebeu esse nome pois ela era produzida nos palácios e estava destinada aos nobres, ou seja, tinha o intuito de entreter os membros da corte. Então era uma poesia produzida pelos nobres como uma forma de entretenimento na corte, uma forma de eles passarem um tempo. Os principais temas explorados pela poesia palaciana eram costumes da corte, temas religiosos, satíricos, líricos e heróicos. Então, a poesia palaciana, no quesito temático, ela vai ser bem mais abrangente, vai abranger diferentes temas, todos que têm a ver com aquilo que se preocupava na época. A poesia palaciana foi reunida pelo poeta português Garcia Rezende, que viveu entre 1482 e 1536 no Cancioneiro Geral, que é a capa do livro que eu mostrei aqui para vocês. Essa reunião houve em 1516. O Cancioneiro reunia cerca de 900 produções poéticas da época. Então, a poesia palaciana constituiu-se nos elementos que nós acabamos de ver aqui. Né? Foi produzida pelos nobres, eram produzidas como uma forma de entretenimento da vida da corte, e no quesito temático ela era bem abrangente. Os principais escritores foram, ou seja, os principais poetas palacianos: Garcia de Rezende, João Ruiz de Castelo Branco, Nuno Pereira, Fernão da Silveira, Conde Vimoso, Aires Teles, Diego Brandão e Gil Vicente. Então, esses aqui são os principais poetas palacianos que nós tivemos nesse movimento. Vamos ver então agora aqui, pessoal, um exemplo de um poema, um exemplo desse tipo de poesia, que é de autoria do Conde Vimoso. Então vamos aqui. Meu amor, tanto vos amo, que meu desejo não ousa desejar nenhuma coisa. Porque se a desejasse, logo a esperaria. E, se eu a esperasse, sei que vos enojaria. 1000 vezes a morte chamo, a meu desejo não ousa desejar-me outra coisa. Então observem que uma coisa interessante na poesia palaciana é como ela, de certa forma, vai beber das cantigas de amor do trovadorismo. Então observem que os gêneros, eles não desaparecem quando surge uma nova escola literária. E algumas coisas que foram produzidas nele vão influenciar produções da escola seguinte. Então, pessoal, esse é o nosso assunto por hoje, né? O humanismo em Portugal. Nós vamos agora tirar algumas dúvidas, caso vocês tenham sobre o assunto, e também realizar algumas atividades do livro sobre esse tema.